Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje vou mostrar um filme de ficção científica e ação chamado Selfless. Damian Ali, bilionário e empresário de sucesso, está olhando através de grandes janelas de vidro em seu apartamento arranha-céu na cidade de Nova York. O bilionário sofre de um câncer terminal e tem apenas 6 meses de vida. Mais tarde, ele está almoçando com seu melhor amigo Martin. Eles discutem sobre sua doença e como ele ainda não contou à sua filha Claire. Damian era workaholic enquanto Claire crescia e não passava muito tempo com ela. Por isso, ele não tem um bom relacionamento com ela. Martin diz a ele que se ele contar a Claire sobre sua doença, ela o perdoará e eles farão as pazes rapidamente. Antes de Damian partir, ele pergunta a Martin se ele já ouviu falar em derramamento, mas Martin diz que não. Enquanto está em sua limusine, Damian tenta ligar para Claire, mas ela não atende. Ele então pega um cartão de visita da Phoenix Biogenetic e relembra sua conversa com o Dr. Albright, o proprietário da empresa. O principal objetivo do médico na vida é fornecer aos cérebros mais brilhantes um meio de prolongar suas vidas e realizar todo o seu potencial. Ele inventou um dispositivo que pode mover a consciência entre os corpos, um procedimento chamado derramamento. A empresa oferece corpos novos e geneticamente modificados para qualquer pessoa disposta a pagar muito dinheiro por eles. Damian se lembra de ter perguntado ao médico por que o serviço ainda era ilegal. Albright disse que levantou a questão incorreta. Você se sente imortal? Seria a coisa apropriada a perguntar. Depois de repassar essas memórias e pensar se deve considerar a oferta de Albright, Damian visita Claire, que é responsável por uma organização sem fins lucrativos. Para acertar as coisas antes de falecer, ele oferece dinheiro à filha, mas mantém em segredo sua doença. Ela rejeita o dinheiro porque acredita que ele a está enganando e esperando que sua carteira conserte tudo. Mais tarde, Damian está sentado em seu escritório, insatisfeito com o resultado de sua conversa com Claire. Em sua busca desesperada por outra chance na vida, ele continua aprendendo sobre derramamento e Phoenix Biogenic. Ele descobre que o Dr. Jensen inventou o procedimento depois de ver um vídeo dele explicando sobre o processo. Jensen queria separar a mente do corpo e permitir a sobrevivência mesmo após a morte física. Damian continua pesquisando o derramamento, mas então começa a tossir sangue e desmaia. Em seguida, ao acordar, ele decide ligar para Albright para agendar o procedimento porque a doença começou a consumi-lo. Albright explica que após a troca, ele não poderá entrar em contato com ninguém e que sua existência anterior teria acabado. Além disso, ele lhe dá instruções para visitar Nova Orleans e fingir publicamente sua morte. No dia seguinte, Damian liga para Martin durante um avião para perguntar se eles podem almoçar em Nova Orleans. Ele visita o cemitério de Nova Orleans antes de conhecê-lo e enterra uma caixa misteriosa perto de um túmulo. Enquanto almoça com Martin, Damian age como se estivesse tendo uma convulsão e cai no chão. Em estado de pânico, Martin disca 911. Mas, em vez de levar Damian ao hospital, a ambulância o transporta para a Phoenix Biogenic. Eles começam o procedimento rapidamente, injetando uma agulha em Damian e colocando na máquina enquanto ele está totalmente consciente. As luzes brilhantes e os sons altos o deixam muito desconfortável, mas seus sentimentos e consciência são rapidamente transferidos para o novo corpo jovem. Damian se vira para encontrar seu velho cadáver. Ele vomita, chocado e enojado. Albright o informa que a adaptação do novo corpo levará alguns dias enquanto Damian começa a ter alucinações. À medida que os objetos começam a aparecer, surge a imagem de um campo com cavalos. O médico diz, sarcasticamente, que a morte tem seus efeitos colaterais. Damian agora deve permanecer no hospital e passar por treinamento e fisioterapia para se ajustar ao seu novo corpo. Como não pode voltar à vida anterior, Damian adotará uma nova identidade chamada Edward Kidner. Após um breve período de confusão e ansiedade, ele começa a gostar de seu novo corpo atraente, mas as dores de cabeça e as alucinações continuam. Albright diz a ele que sua mente ainda não se ajustou à nova estrutura neural, então ele lhe dá pílulas para ajudar na transição. Damian pode morrer ou sofrer de fortes enxaquecas e alucinações se não os tomar. Além disso, ele deve permanecer em Nova Orleans para se encontrar com Albright regularmente e receber seu suprimento semanal de comprimidos. Damian é deixado em sua nova casa em Nova Orleans após concluir o treinamento. Damian, agora como Edward, se adapta rapidamente e logo começa a jogar basquete na vizinhança.
Ele conhece Anton, que mora ao lado e se oferece para levá-lo para sair. Naquela noite, eles vão a um clube, onde todas as mulheres estão olhando para Damian, que agora é um jovem bonito. Mas ele ainda não está acostumado a responder perguntas sobre sua vida, trabalho e idade. Então as pessoas o acham estranho. Apesar disso, Damian se adapta à sua nova rotina muito mais rápido do que o previsto. Ele começa a sair com seus amigos, jogar basquete, dormir com mulheres atraentes, tomar suas pílulas, ir a baladas e simplesmente aproveitar a vida. Depois de um tempo, essa nova rotina não o satisfaz mais, principalmente porque não pode ver a filha. Distraído com sua tristeza, um dia ele se esquece de tomar o comprimido e logo começa a ter alucinações. Ele vê imagens do exército, bem como uma pequena cidade com uma torre de abóbora. Ele também vê uma mãe e sua filhinha doente morando no campo em SUS. Damian acredita que é uma memória porque a alucinação é muito vívida e forte. Mais tarde, ele explica o que viu ao Dr. Albright, que insiste que foi apenas uma mistura de velhas memórias e emoções atuais. Ele também diz a ele que viu uma garotinha doente porque sente falta de Claire, e que a mulher latina em sua alucinação provavelmente foi um caso de uma noite de sua juventude. No entanto, como Damian não disse a Albright que a mulher era latina, ele imediatamente suspeitou do médico. Como forma de chamar sua atenção para outra coisa, o médico lhe dá passagens para o Havaí e dobra a medicação. Ele percebe que algo está errado e depois procura a torre de abóbora online. Ele descobre que a torre exata pode ser encontrada em uma pequena cidade perto de Saint-Louis. Em busca de respostas, ele decide enganar Albright e viajar para Saint-Louis em vez do Havaí. Ele vai ao cemitério antes de sair e desenterra a caixa que enterrou. Há dinheiro e cartões de crédito nele. Ele os pega e segue em direção ao aeroporto. Um dos homens de Albright o segue, mas Damian escapa rapidamente e embarca em um voo para Saint-Louis. Algumas horas depois, ele chega à torre de abóbora que viu antes. Ele percebe uma casa ao lado da torre e bate na porta, mas ninguém atende. Damian decide entrar na propriedade e encontra contas médicas e peças de um respirador dentro. Mais importante ainda, ele vê uma foto de Madeline e Anna, a mãe e a filha de sua alucinação. Em uma das fotos, ele também pode ver seu novo eu. O corpo não foi geneticamente modificado, mas sim uma pessoa real com uma vida. Enquanto ele lida com a verdade desagradável, Madeline volta para casa e aponta uma arma para ele por trás. Ele diz a ela para se acalmar e lentamente se vira para ela enquanto ela cai no chão, chorando incrédula porque pensou que seu marido havia morrido. Antes que ele pudesse explicar qualquer coisa, os homens de Albright invadem a casa, nocauteiam Madeline e tentam sequestrar Damian. Seu amigo Anton também vem porque ele fazia parte da Fênix Biogenic e o espionava o tempo todo. Anton explica que o marido de Madeline, Mark, concordou em doar seu corpo em troca de dinheiro para pagar o tratamento de sua filha. Damian confronta Anton, explicando por que Albright é um assassino. Anton então usa uma metáfora fria, dizendo a ele que é natural que ele fique chateado porque acabou de comprar um carro novo e descobriu que ele tinha alguns quilômetros rodados. Além disso, mesmo estando com raiva, não adianta voltar para casa porque eles vão assassinar Madeline e destruir sua propriedade. Felizmente, o bilionário tem uma forte bússola moral e decide enganar os homens de Albright para salvar Madeline. Ele finge tomar os comprimidos, então vai ao banheiro e agride um dos homens ali presentes. Damian mata alguns dos homens de Albright com a ajuda dos instintos do exército de Mark e vai acordar Madeline, mas perde seus comprimidos durante uma luta. Anton e os outros tentam incendiar a casa, mas Madeline e Damian se esgueiram para baixo da plataforma e começam a atirar nas pernas deles. Logo depois, Damian mata todos e foge com Madeline. Damian mente para ela e se faz passar por Mar, alegando que concordou em fazer um trabalho sujo em troca do tratamento de Anna. Os dois partem para salvar Anna, que está na escola. Anna também acredita que Damian é seu pai e corre até ele, gritando que ela sabia que ele não estava morto. Mais tarde, os três reservam um quarto em um motel, onde Damian usa um computador para pesquisar mais sobre a Fênix Biogenic. Ele descobre que Albright foi aluno de Jensen e encontra o endereço da esposa do Dr. Jensen, Phyllis. Por não ter nenhum comprimido, ele fica com enxaqueca e começa a ter alucinações novamente. Madeline fica preocupada, mas Damian sabe o que fazer. Ele decide fazer uma visita a Phyllis e aprender mais sobre a empresa. No dia seguinte, eles dirigem para a creche onde a esposa de Jensen está hospedada. Ele se apresenta como um estudante realizando uma pesquisa sobre o trabalho de Jensen e pede que Phyllis lhe dê os papéis e documentos antigos do médico. Como a velha tem Alzheimer, ela acredita em Damian e começa a contar tudo para ele.
Ele descobre que Albright faz suas visitas semanais. É quando ele percebe que Jensen está usando o corpo de Albright. Ele pede a Phyllis que ligue para Albright e o convide. Quando o médico chega, Damian aponta uma arma para ele e exige mais comprimidos. Mas ele lhe conta uma verdade amarga. Quanto mais pílulas ele toma, mais Mark desaparece junto com suas habilidades de luta e treinamento militar. Sem as pílulas, a mente de Damian desaparecerá lentamente e Mark assumirá o controle do corpo. Damian então sequestra Albright e exige que ele o leve ao laboratório. Enquanto eles caminham pelo corredor, os homens de Albright o atacam e o desarmam. Enquanto eles estão levando Damian para um veículo escuro, Madeline chega e atinge um dos homens de Albright. Acontece que era Anton em um novo corpo. Como esta não é sua primeira muda, ele pode se adaptar rapidamente a novos corpos. Damian luta contra o outro bandido, mas antes de partirem, Anton avisa a Madeline que Damian está escondendo algo e diz a ela para perguntar a ele sobre o aniversário de sua filha. Depois que Damian e Madeline entram no carro, ela insiste em encostar assim que a barra estiver limpa. Ela precisa esclarecer algo, especialmente depois de sua interação com Anton. Ela faz perguntas sobre o aniversário de Anna e outros detalhes sobre o relacionamento deles. Quando Damian não consegue dar nenhuma resposta, ele começa a explicar a situação, enquanto Anna observa a briga do carro, se perguntando se está tudo bem. Madeline fica agitada e com raiva porque Damian a manipulou e ela tem que decepcionar sua filha. Ela não quer explicar para a pequena Anna por que e como o homem que se parece exatamente com seu pai é na verdade um estranho. Mas os homens de Albright também querem matá-la, então ela tem que trabalhar com Damian para sobreviver, embora não goste ou não confie nele. Damian elabora um plano, pedindo ajuda a Martin e colocando Anna e Madeline em um local seguro. Ele consegue convencer Martin da verdade quando eles chegam em sua mansão, descrevendo detalhes que apenas os dois conhecem. Martin então concorda em ajudar e planeja sua fuga. Mais tarde, Damian tenta descobrir como dizer à pequena Anna que ela nunca mais verá seu pai. Mas ele começa a se relacionar com ela, criando novas e belas memórias de pai e filha. Ele a ensina a nadar e eles se divertem muito juntos enquanto Madeline os observa da janela. Por ele estar no corpo de seu marido, ela se sente atraída por Damian, então ela pede para ouvir seu coração e o beija. Damian se sente desconfortável, então ele começa a contar a ela sobre sua vida anterior para desviar a atenção dela de Mark. Ele fala sobre seu relacionamento com Claire e eles têm uma conversa honesta e franca. Damian de repente percebe que todos os espelhos da casa estão cobertos. Ele lembra que o filho de Martin morreu há 2 anos e imediatamente suspeita que algo está errado. Ele rapidamente foge para encontrar Anna, que está brincando com um menino em um grande quarto infantil. Damian imediatamente percebe que Martin também trouxe seu filho para Fênix Biogenic e deu a ele um novo corpo. É revelado que Martin os delatou para Albright, e os assassinos estão esperando do lado de fora para matá-los. Mas Damian confronta seu amigo, dizendo-lhe que o corpo da criança não foi criado em laboratório. Era uma pessoa real e filho de outra pessoa. Martin fica chocado e enojado, então decide ajudá-los, desta vez de verdade. Ele leva Madeline e Anna pela floresta até um local seguro enquanto Damian vai embora em um carro como isca. Logo depois, ele se envolve em uma perseguição de carro com os homens de Albright, que tentam pegá-lo e matá-lo. Depois de atirar e bater seus carros um no outro, todos eles sofrem um grande acidente de carro. Damian sai do carro e verifica se todos estão mortos antes de ir para a lanchonete para encontrar Madeline e Martin. Mas Martin é o único que chega. Ele diz a Damian que Madeline e Anna o ultrapassaram na floresta. Eles pediram ajuda a um carro misterioso na estrada, mas eles não tinham ideia de que eram os homens de Albright, então foram sequestrados novamente, e Martin não pôde ajudá-los porque estavam muito longe. Damian também descobre que Martin plantou o cartão de visita Fênix Biogenic para ajudá-lo. Mais importante, ele descobre que Martin decifrou a fórmula das pílulas de Albright e que pode fazê-las do zero. Mas Damian começa a se perguntar se deve continuar tomando pílulas, especialmente porque está matando Mark dessa forma. Ele adia essa decisão para mais tarde porque sua prioridade agora é salvar Madeline e Anna. O plano é evitar tomar a pílula por 12 horas, na esperança de usar as memórias de Mark para saber mais sobre a localização do laboratório. Durante suas alucinações, ele percebe um armazenamento de carros alegóricos do Mardi Gras perto do laboratório de Albright. No dia seguinte, ele vai para Nova Orleans e descobre o laboratório ao lado de um depósito do Mardi Gras. Ele se esgueira e ataca alguns guardas enquanto ninguém está olhando. Além disso, ele percebe 2 novos corpos na sala onde a máquina transfere a consciência.
Albright aparece inesperadamente atrás de uma parede de vidro. Ele sarcasticamente informa a Damian que Madeline era o tipo de corpo perfeito para um novo cliente e que os órgãos de Anna não serão desperdiçados. Damian fica com raiva e atira no vidro que os separa, mas 2 dos homens de Albright aparecem e o desarmam. Seu corpo agora será usado como um substituto para a consciência de Anton. Damian encontra uma bala e a engole sem que ninguém perceba antes de entrar na máquina. A próxima coisa que vemos, Anton acorda no corpo de Mark. Albright começa a questionar Anton para determinar sua verdadeira identidade. Uma vez convencido, ele lhe dá a tarefa de matar Madeline e Anna. Quando Anton entra na sala onde eles estão hospedados, ele mata os guardas e salva Madeline e Anna. Porque era Damian no corpo de Mark o tempo todo. Os 3 começam a correr e lutar contra os homens de Albright. Eles logo se encontram em uma sala separada de Albright por uma parede de vidro. Damian conta ao médico que ouviu atentamente todas as instruções antes do primeiro procedimento. Ele lembrou que se houver metal nos corpos, a transferência falhará. Ele conseguiu permanecer no corpo de Mark engolindo uma bala. Albright acredita que Damian não vai matá-lo porque ele é o único que tem a fórmula da pílula, mas ele não sabe que Martin também pode fazê-los do zero. Então Damian queima o médico com um lança-chamas. Depois de escapar do laboratório, Anna e Madeline viajam para um local seguro encontrado por Martin. Damian, por outro lado, não vem junto. Em vez disso, ele visita Claire. Ele se apresenta como amigo do pai dela e começa a se abrir com ela. Ele diz a Claire que Damian se arrependeu de não ter passado tempo com ela quando criança e que estava orgulhoso dela. Então, ele entrega a ela uma carta e se afasta, mas não sem olhar para ela uma última vez do lado de fora da janela. A próxima coisa que vemos é Damian acordando em um quarto de hotel. Ele descobre um vídeo de si mesmo em um computador. É revelado que Damian não está mais no corpo de Mark. Ele decidiu parar de tomar a pílula e deixar Mark assumir, devolvendo-lhe a vida que lhe havia sido roubada. Mark fica chocado, mas se sente extremamente grato. Ele então vai se juntar a Madeline e Anna, que agora vivem em uma ilha tropical exótica.